às notícias. Jornal das 10, edição da jornalista Diana Rosa. E Diana, começamos na atualidade internacional. J.D. Vance afirma que os Estados Unidos estão a progredir nas negociações com o Irão. Depois de Donald Trump ter classificado a última proposta de Teherão como inaceitável. Aos jornalistas na Casa Branca, J.D. Vance só não sabe se o progresso é suficiente para satisfazer a principal exigência do presidente norte-americano. Acho que estamos a fazer progressos. A questão fundamental é estamos a progredir o suficiente para satisfazer a linha vermelha do presidente. E a linha vermelha é muito simples. Ele tem de confiar que implementamos uma série de proteções para que o Irão nunca mais tenha uma arma nuclear. Penso que fizemos vários progressos desde que deixámos o Paquistão. Queremos olhar os americanos nos olhos e dizer que eles não têm de se preocupar com este país tão perigoso. É o nosso principal objetivo e podemos alcançá-lo de várias maneiras, mas o presidente Trump disse que, para já, é por via da diplomacia e é nisso que me vou concentrar. Insiste J.D. Vance que a administração Trump precisa então ter essa confiança de que foram implementadas as medidas para que o Irão não tenha armas nucleares. E por cá o Chega insiste na diminuição da idade da reforma e de um maior número de período de férias, mesmo depois de ter estado reunido com o Primeiro-Ministro por causa da revisão laboral. André Ventura mostra-se expectante quanto à versão da reforma que vai ser apresentada. Insiste nesses dois pontos para dizer sim ao Governo. Amanhã, e isto era importante, por isso é que era importante reunirmos hoje, amanhã haverá um Conselho de Ministros. Esse Conselho de Ministros terá na agenda a aprovação da reforma laboral. Tal como eu disse, esta reforma laboral que está agora em cima da mesa é má para o país. É má para o país, é má para os trabalhadores, é má para quem trabalha. É essa a minha convicção, é essa a convicção do Chega, portanto, é essa a convicção do segundo maior partido do Parlamento. Sendo uma reforma má, ela teria que ter alterações para ficar boa. Nessas alterações boas estão vários aspectos que nós já temos referido e estão dois assuntos importantes. Como lhe disse, a descida da idade da reforma, o outro, a questão das férias. André Ventura, que esteve hoje reunido com Luís Montenegro. E o Primeiro-Ministro acredita que há margem de negociação com o Chega, mas também com o PS. Pelo menos de André Ventura, o Primeiro-Ministro já tem essa certeza. Agora, falta convencer José Luís Carneiro, diz Luís Montenegro. O que eu tenho é, neste momento, a disponibilidade de um dos maiores partidos da oposição, o Chega, e também tenho, a auscultação que fiz de uma declaração do Secretário-Geral do Partido Socialista, que confirmarei pessoalmente quando tiver essa oportunidade, também de igual disponibilidade. Portanto, se assim for, se os dois maiores partidos da oposição estiverem, como aparentemente parece que estão, disponíveis, teremos de passar à fase seguinte, que é a de verificação ponto por ponto dos pontos de contacto. Uma reunião que ainda está por marcar entre PS e PSD. O Primeiro-Ministro explica que vai privilegiar o contacto com os dois maiores partidos da oposição para conseguir aprovar o pacote laboral. No entanto, fonte do Partido Socialista adianta que até agora nada mudou. Não há nenhuma declaração de José Luís Carneiro mostrando disponibilidade para negociar a lei laboral. É o que adianta a fonte do partido à Lusa, que acrescenta que ainda não houve nenhuma conversa entre o líder do PS e o Luís Montenegro nesse sentido. No entanto, está a chegar-nos agora também aqui a indicação de que José Luís Carneiro vai reunir com Montenegro amanhã. Diz que está em choque o presidente da Associação Nacional de Restaurantes depois de o ministro das Finanças ter lamentado a descida do IVA na restauração em 2016. Uma medida que Miranda Sarmento disse ter sido uma falha. Vamos aqui recuperar as declarações do ministro. Foi um erro crasso de política orçamental e de política económica. No momento em que o setor estava em franca expansão, 2016, é uma medida altamente populista. Custa 1.000 milhões... E, portanto, está, desde 2016 que eu digo isso, errada do ponto de vista da condução da política económica e orçamental. Confrontado com estas declarações, Daniel Serra, presidente da Associação Nacional de Restaurantes, considera que um eventual aumento fiscal pode prejudicar o setor da restauração. Claramente aqui um choque para o setor. Em maioria, neste momento estamos a receber muitas chamadas
as pessoas estão em pânico e muitas estão a dizer que vão desistir, vão fechar o restaurante, estão cansadas, já neste momento já não tinham grande ânimo. Ora, esta notícia é realmente catastrófica para o setor e naturalmente que estamos apreensivos e vamos tentar procurar perceber o que é que, por que razão, se o Ministro, que já defendeu a descida do IVA para 6% numa proposta quando era candidato com o Dr. Rui Rio, ao tempo, e neste momento defende uma subida, portanto, uma situação completamente contrária àquela que ele defendia nessa altura. Declarações do presidente da Associação Nacional de Restaurantes à Rádio Observador. Está em parte incerta o suspeito de tentativa de homicídio que fugiu esta tarde do Tribunal de Ponte Sor, onde ia ser interrogado. De acordo com fonte judicial, o incidente aconteceu durante a preparação do interrogatório. Enquanto esperava para ser ouvido, o suspeito pediu várias vezes para ir fumar, um pedido que foi recusado. Em simultâneo, um grupo de pessoas próximas do arguido entrou no tribunal, aproveitou uma manobra de diversão do suspeito para formar uma barreira e impedir a passagem dos 3 militares de serviço. A GNR ainda tentou passar pela barreira, mas o suspeito entrou num carro já com o condutor e fugiu. O tribunal foi encerrado por questões de segurança. E agora são 10h07. Que outras notícias marcam a atualidade, Diana? Está interrompida a circulação na linha verde do metro de Lisboa. De acordo com uma publicação da empresa no X, divulgada pouco antes das 9 da noite, a circulação está interrompida devido a uma causa alheia ao metro. Para já, não são adiantados mais detalhes. Alunos e profissionais da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto sofreram uma intoxicação alimentar. O Hospital de São João confirmou à Lusa que há pelo menos 25 casos e que correspondem na maioria a estudantes, depois de terem almoçado num dos bares da faculdade. À mesma fonte, a faculdade lamenta esta situação, refere que o caso foi reportado às autoridades de saúde. O cabaz alimentar essencial teve uma descida simbólica na última semana, passou para 260,41€, representando uma diminuição de perto de €1,5, o que adianta a DECO Proteste. A Defesa do Consumidor lembra ainda que há um ano era possível comprar exatamente os mesmos produtos por cerca de €20. Os Estados Unidos suspenderam a exigência de cauções até $15.000 para adeptos estrangeiros com bilhete confirmado para o Campeonato do Mundo de Futebol. Decisão anunciada pelo Departamento de Estado norte-americano, aplica-se a adeptos abrangidos pelo sistema FIFA Pass, criado para acelerar o processo de vistos para a competição. E fica por aqui o Jornal das 10, edição da jornalista Diana Rosa. Já a seguir temos a edição desta semana de E o Resto é História. Até já, Diana. Até já.